Quando você estuda na teologia, uma das matérias atualmente eu não sei se eles separaram, mas antigamente era junto. Quando você estudava angelologia, que é a doutrina que procura entender e estudar os anjos que aparecem na Bíblia, nessa mesma doutrina de angelologia, você tinha demonologia, porque dentro da sistemática se entendia que os demônios, na verdade, são os anjos que caíram lá com Satanás antes da criação e aí passaram a ser demônios porque foram destituídos da glória que eles tinham por estar na presença de Deus. Eles ainda são seres celestiais, mas destituídos da glória e da luz. Então agora são demônios, mas que ainda possuem certo poder e certa capacidade de atuação na humanidade, nos elementos da natureza. Para você ter uma ideia, à luz da Bíblia, se você fizer pergunta para a resposta que você já tem, você vai olhar quais são os textos que a Bíblia traz sobre Satanás. Você vai ter um número extremamente reduzido. Para você ter uma ideia, você encontra muito mais textos falando sobre Miguel, por exemplo, do que sobre Satanás. Os textos que você vai ver, os mais usados, você vai encontrar lá em Ezequiel e Isaías, né, que é o texto como caíste, né, ó Lúcifer, tu que no princípio eras querubim ungido. Você vai ter esses dois profetas trazendo esses textos, mas aí você olha, se você já herda uma teologia pentecostal, por exemplo, principalmente influenciada por essa escola, né, da Bíblia Anotada de Scofield e tal, você já herda um pressuposto de que aquele texto fala sobre Satanás. Eu tenho vídeos sobre esse assunto no canal, eu vou deixar o card aí em cima sobre o querubim, sobre Satanás e o diabo através das eras. Eu tenho uma minissérie que trata tudo isso, dinossauro, teoria da lacuna, dilúvio, essa coisa toda, criação, evolução. Eu vou deixar o link, na verdade, aí da playlist, porque aí você precisa assistir todos para poder entender legal. Eu tenho um pensamento específico. Eu acredito que esses textos tratam também dele, tá? Mas eu admito em 50% a possibilidade de que eles não falam dele. Mas baseado em semelhança com outros textos, eu consigo ver um link aí. Tá? Então eu acredito que tratam-se também dele, mas respeito profundamente e não tem problema nenhum com aqueles que entendem que não tem nada a ver com ele. Tá? Isso para mim não é um problema, ok? Tanto que é uma doutrina não essencial, mas é essencial você conhecer o inimigo da humanidade, do povo de Deus. Isso é doutrina essencial, saber que existe um grande inimigo. A doutrina não essencial é saber se ele era anjo, porque o texto não deixa claro nem que ele era anjo. Se você partir do pressuposto que o querubim ungido se trata de Satanás, cujo nome nem é Lúcifer, isso é Jerônimo que pega Lutiférios, que é portador da luz, aquele que carrega a luz, e coloca como nome próprio, foi começado a chamar de Lúcifer. Mas ele é chamado não por nomes próprios, mas por adjetivos. Antiga serpente, dragão, Satanás, que quer dizer aquele que acusa, diabo ou diabolos, aquele que foi arremessado. Então ele não tem nome próprio. Não tendo nome, fica complicado até ficar chamando ele de Lúcifer, porque não é nome próprio isso daí, entendeu? Então, se você olhar os textos de Isaías, se você olhar o texto de Ezequiel, você vai ver que ali você está olhando um texto onde Deus fala para o profeta, por exemplo, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. E aí a lamentação ali do hebraico é quina, que é um canto fúnebre, que você canta no cortejo fúnebre de alguém. Então levanta uma lamentação, é tipo, já canta o canto fúnebre sobre o rei de Tiro, porque a morte dele é certa. E você lê o texto a seguir, é uma sentença de morte praticamente, é uma condenação. Aí vai dizer assim, mas tu que habitavas o Éden, você vai olhar o capítulo anterior, existia uma região chamada de Éden que negociava com aquele governante. Fala, te corrompeu na multiplicação dos teus comércios, né? Enfim, você vai ter o texto ali que fala de pessoas reais. Você vai ter profecia ali contra a Babilônia, uma cidade real. Ela é, no Apocalipse, também chamada de espiritualmente Babilônia, de Egito, enfim. Nos textos que os profetas estão falando, são textos que realmente têm um destinatário específico. Tá? Ali tem uma lamentação para o rei de Tiro, que foi uma pessoa que realmente mas vivia sob pedras afogueadas. Existem diferentes aplicações sobre as pedras afogueadas.
A primeira aplicação é que a cidade ali, ela foi, as cidades que ele conquistava, ele tacava fogo nas ruas, nas edificações, e ele tinha por costume caminhar pela cidade quando ela estava ali pegando fogo, como se ele estivesse ali se gabando do seu feito. Então ele que caminhava sob pedras afogueadas. Existe uma outra aplicação também. O próprio Moisés, quando ele está escrevendo os primeiros capítulos de Gênesis, ele fala que os rios que saíam do Éden, eles passavam por regiões que eram ricas em várias pedras preciosas. Se ele está citando essas pedras preciosas, ele não foi escavar essas regiões para ver o que tinha no solo e poder relatar em Gênesis. Provavelmente, muito possivelmente, essas pedras elas eram à luz de qualquer um que olhasse. Provavelmente elas eram superficiais ali. Elas estavam à vista de quem vê. Né? Tanto que depois do dilúvio muita coisa é soterrada, mas se Moisés ele relata, o rio passa na região de tal, que é rico nisso, abundante naquilo, tem ouro, tem sardônio, carbúnculo, muito possivelmente ele está falando de coisas que ficavam à vista das pessoas. E as pedras afogueadas, porque muitas desses cristais e desses minérios, no reflexo da luz do sol, por exemplo, se você pegar um prisma, por exemplo, você vai ver que a luz ela vai entrar e vai sair cores do outro lado. E vai refletir nas coisas. As pedras afogueadas é porque muitas dessas pedras com cor avermelhada ou alaranjada, com o reflexo da luz do sol, você olhando de determinado ponto, isso é uma experiência que você faz no laboratório. Você emite uma certa luz sobre um cristal ou minério, ele tem um reflexo que parece que ele está brilhando, ou que ele está pegando fogo. Enfim, não é nenhum absurdo ter uma aplicação prática para isso. Tá? Volto a dizer, eu entendo também que ali é uma profecia indireta para Satanás, o acusador, da mesma forma como no Éden tem uma sentença que Deus dá, um castigo que ele dá para a serpente, né, que ela rastejaria sobre o ventre dela, comeria do pó da terra, o que também é uma metáfora ao fato dela não poder mais falar, porque se ela fala com Eva, ela falava, no meu entendimento, e baseado no que outras culturas também falavam de répteis que falavam. Eu vou chegar lá já. Mas ele dá um castigo muito específico para o réptil, e aí ele fala, porém inimizade entre ti e a mulher, o teu descendente é descendente da mulher. Ali já não é mais para a serpente que ele está falando. Primeiro porque a mulher não tem sêmen, então a semente da mulher é a que seria gerada da mulher sem participação do sêmen do homem. Né? O sêmen do homem é um pleonasmo, né? Quem tem sêmen é somente homem. E da descendência da serpente. Mas seria o quê? O filhote daquela serpente ia brigar com o filho de Eva? Poderia ser Abel, poderia ser Caim, poderia ser Sete. Entendeu? Então, ali eu vejo que existe uma dupla profecia que ela está mirando em dois alvos. Então, eu entendo que essas profecias de Isaías e Ezequiel também podem ter essa dupla referência, visto que lá em Apocalipse 12 você tem essa confirmação, que o dragão que perseguia a mulher e subiu no céu para pelejar contra Miguel, o próprio anjo vai dizer para João que esse dragão é a antiga serpente, é o diabo, Satanás. Então eu consigo ver os links, então eu acredito que também se trata dele, mas o texto não deixa claro que ele era um anjo, até porque querubim, você vai ter diferentes aplicações nas civilizações sumérias, você vai ter em Ezequiel Deus usando querubins, mas ali também eu entendo como metafórico, porque se você olhar a forma como esse querubim é descrito, ele vai ter rosto de homem, de boi, de águia, de leão, que se você pegar o acampamento de Israel, eu vou pôr uma imagem aí, o acampamento de Israel, eles tinham ali os estandartes, né, eles tinham ali as flâmulas, as bandeiras, que uma quarta parte do acampamento tinha a bandeira que era o rosto de homem, uma quarta parte tinha de boi, de águia, de leão, dispostos da mesma forma que o querubim. Eu entendo que é uma representatividade ali, entendeu? Então até para afirmar que o diabo em algum momento foi anjo é complicado. Então quando você estuda angelologia ou demonologia, uma escola teológica de segmentação pentecostal, por exemplo, você vai receber esse tipo de informação ensinando como se fosse assim. Não há nenhum problema desde que você apresente as variantes.